Glória a Deus, aleluia, bendito seja Deus. Estamos dando início a mais essa meditação na palavra de Deus. Hoje nós estamos entrando no capítulo 15 do Evangelho de Lucas, o médico amado, e hoje nós vamos falar sobre duas parábolas, a parábola da ovelha perdida e a parábola da dracma perdida. Vamos entender cada uma dessas situações para entender melhor a palavra de Deus. Algumas pessoas costumam aparecer aí com uma nova revelação. Nós temos que ter muito cuidado com isso. Tem pessoas que aparecem querendo trazer uma nova revelação. A revelação é a mesma de sempre. Quem revela é o Espírito Santo, é Ele que revela a palavra. Foi Ele que inspirou a escrever a palavra, é Ele que dá entendimento, é Ele que revela a palavra. Então não existe uma nova revelação. Existe sim aquela antiga revelação que Ele já revelou, que nós ainda não conhecíamos, mas que estamos conhecendo agora, aprendendo da sua palavra, para saber como agradar ao nosso Senhor, ao nosso Salvador Jesus. E hoje falando aqui sobre a ovelha perdida. A palavra de Deus diz assim: chegavam-se a ele todos os publicanos e pecadores para o ouvir. Poderia ter feito uma colocação pronominal melhor, dizendo para ouvi-lo, mas é uma linguagem antiga, né? Então, o que era um publicano? Pecadores, nós sabemos o que são. Pessoas desregradas, vivem de forma desregrada, não seguem nenhuma lei, não seguem nenhuma doutrina, vive por viver. Mas o publicano era aquele homem que tinha a função de cobrar impostos. Como Israel estava sendo subjugado pelo Império Romano, então os publicanos cobravam impostos para o Império Romano. Então eles eram tidos como traidores da pátria, como pessoas que trabalham para o inimigo. É assim que eles eram considerados. Então ninguém tinha respeito nem consideração por nenhum publicano. Mas eles se aproximavam de Jesus para ouvir a palavra de Deus. A Bíblia diz que Jesus era um homem simples, nunca foi na escola, nunca estudou. Como é que ele sabia tudo que ele sabia? Como é que ele lia o texto lá no templo? Porque o Espírito Santo capacitava ele. Nós não podemos nos comparar com ele, porque Jesus foi o homem perfeito. Mas ele disse que nós podemos fazer as mesmas coisas que ele fez e até mais ainda. Tão somente se nós confiarmos no seu poder, na sua graça, e deixar a nossa vida ser controlada, totalmente controlada pelo Espírito Santo. Por que nós podemos fazer mais coisas do que ele fez? Porque ele teve apenas 3 anos e meio de ministério. Nós temos uma vida toda. Muitos de nós têm o privilégio de viver muito, e eu considero que a idade que eu me encontro já é um privilégio, porque muitas pessoas da minha época não chegaram na minha idade, eles morreram muito jovens, com 20, com 30. Eu lembro de um colega de escola que morreu com 12 anos, e por aí cai um aqui, cai outro ali. Eu cheguei até aqui pela graça de Deus e não posso perder meu tempo. Eu preciso testificar da palavra de Deus. Ainda domingo, quando cheguei na igreja em Morro Agudo, o pastor Jorge Guarnieri, logo eu vou estar publicando aqui a mensagem que ele pregou, uma mensagem muito poderosa. Ele me interpelou dizendo: olha, você não falha, você não falta. Eu falei: pastor, eu não posso perder a oportunidade, eu não sei quanto tempo de vida me resta. E eu não posso perder a oportunidade. Se eu deixar para amanhã, não tiver amanhã, a gente não sabe quanto tempo tem. Eu posso pensar que eu vou viver mais 10 anos, 20 anos, posso morrer amanhã, posso morrer hoje. Então, se hoje é meu último dia, eu tenho a oportunidade de falar da palavra de Deus, eu quero falar da palavra de Deus. Se eu tenho a oportunidade de cooperar, como eu estou indo lá cooperar com o pastor Lorival em Morro Agudo, eu vou cooperar com ele, eu não vou perder a oportunidade, porque eu sei que depois que eu deixar esse mundo e partir para o paraíso, eu não vou poder voltar aqui e fazer jus ao galardão que o Senhor nos prometeu. Tem gente que não perde a oportunidade de ganhar dinheiro, de se promover. A minha promoção eu busco no reino de Deus, porque eu sei que é uma promoção eterna, que não acaba. Não adianta nada eu ser encarregado de serviço hoje, né, no meu trabalho ali, me tornar um coordenador pedagógico, um diretor, né, um supervisor. Não adianta nada, isso tem um tempo de vida muito curto, logo acaba. Mas a promoção que eu vou receber do meu Senhor Jesus Cristo
é eterna. Então eu não perco tempo para trabalhar. É para fazer live, vamos fazer live. É para cooperar lá em Morragudo, eu vou cooperar. É escola bíblica, eu vou. Quer fazer visita, vamos. E nós estamos também combinando com o pastor Lorival para ver se a gente consegue achar um dia na semana, geralmente à noite, né? Porque durante o dia é mais difícil. A gente está fazendo alguns cultos na praça também, para evangelizar, para trazer almas para a igreja, para mostrar para as pessoas que Jesus está voltando. O que diz essa parábola, ir atrás da ovelha perdida, é procurar a dracma perdida, é fazer alguma coisa para promover o reino de Deus. E aqui nós vimos que Jesus fazia isso, ele onde ele estava pregando. Se ele não estava pregando, estava descansando, ele estava num canto orando, buscando a Deus, passava a noite em oração, porque o seu tempo de ministério na terra, o Senhor não perdeu um só momento, não perdeu uma só oportunidade de pregar o Evangelho. E aqui diz que chegavam-se a ele todos os publicanos e pecadores porque queriam ouvi-lo, porque a palavra dele era agradável, era a palavra de salvação, era a palavra de vida eterna, a palavra de esperança. Não era a palavra que a gente vê em certas igrejas que você vai só para apanhar, como foi no passado. Tantas igrejas no culto de terça-feira não tinha ensinamento. Era culto de doutrina da igreja, ia lá para apanhar do pastor, ia lá para ouvir falar de costume de igreja. Hoje, graças a Deus, os cultos de ensinamento são ensinamento da palavra de Deus, que é o que tem que ser feito. As pessoas precisam conhecer melhor o Pai, o Filho e o Espírito Santo, precisam conhecer melhor o que é o ministério de cada um deles, como eles agem na nossa vida e o que nós devemos fazer para ser abençoados por Deus. O ensino das Sagradas Escrituras é muito mais importante do que essa doutrina de igreja que fica pregando costume de igreja e não edifica ninguém, só toca a pessoa da igreja. Nós precisamos ter muito cuidado com isso. Por isso é importante também saber a igreja que nós estamos frequentando, as pessoas que nós estamos ouvindo. Nós precisamos saber quem nós estamos ouvindo. Olha, tinha muitos pregadores no tempo de Jesus. Tinha os fariseus, tinha os saduceus, tinha tanta gente, os doutores da lei, mas os publicanos e pecadores queriam ouvir Jesus. Por quê? Porque Jesus tinha palavra de vida eterna. Porque Jesus tinha palavra de consolo, de conforto e de esperança, palavra de salvação. Nada de dogma cristão, nada de dogma de fé, mas sim palavra de salvação. E os fariseus e os escribas murmuravam dizendo: este recebe pecadores e come com eles. Olha só o que é a inveja. Primeiro, que a murmuração é uma coisa que não agrada a Deus. Murmuração é quando a pessoa fala baixinho assim, né? Põe a mão na boca. Nossa, olha lá, fica aí atrás de pecadores, só fica envolvido com essa gentalha aí. Eu me lembro que eu trabalhei na FUTESP de 87 a 91. Eu era motorista de caminhão e tinha a sala dos motoristas onde nós ficávamos quando não tinha trabalho. A gente ficava ali à disposição deles. Se surgisse algum trabalho, procuraria a gente naquela sala. E era uma oportunidade que eu tinha para falar da palavra de Deus. Tinha um irmão, coitado, aquele que é sal demais, aquele salgado, super salgado. Ele tinha se convertido há pouco tempo, acho que em 3 meses, se eu não me engano, ele foi consagrado a pastor. Então ele tinha o rei na barriga, ele achava que ele era melhor do que todo mundo. Eu via lá pelos cantos, no meio dos caminhões lá, e um dia falou para mim assim: ó, eu acho que você fala muito bem a palavra de Deus, mas você fica no meio daquele povo, você não pode ficar no meio deles não. A Bíblia fala que a gente não pode ficar na roda dos escarnecedores. Falei, você precisa ter entendimento. Quando a Bíblia fala para não ficar na roda dos escarnecedores, é para você não participar da conversa, do escárnio deles. Mas se você está lá para pregar a palavra de Deus, você tem que pregar a palavra de Deus. E é lá que você vai ter oportunidade. Você vai ficar aqui pregando para quem? Para os caminhões? Você vai pescar onde? No deserto? Você tem que ir onde os peixes estão. Esse é o grande problema de muita gente que quer ser santo demais e não tem a sabedoria de Deus, não tem entendimento. E graças a Deus ganhei muitas almas para o Senhor ali, naquela empresa, durante os 4 anos que eu trabalhei ali, que foram exatamente 3 anos e 10 meses. Assim como Jesus também está pregando para os publicanos, para os pecadores, e os santarrões estão de lá murmurando. Ele recebe pecadores, ele come com eles, ele convive com esse povo aí, ó, que vive no pecado. Ora, e ele lhes propôs esta parábola dizendo:
Que homem dentre vós, tendo 100 ovelhas e perdendo uma delas, não deixa no deserto as 99 e não vai após a perdida até que venha achá-la? E achando-a, a põe sobre seus ombros gostoso, e chegando a casa convoca os amigos e vizinhos, dizendo-lhes: alegrai-vos comigo, porque já achei a minha ovelha perdida. Digo-vos que assim haverá alegria no céu por um pecador que se arrepende, mais do que por 99 justos que não necessitam de arrependimento. Então observa onde ele está tentando chegar aqui. Ele está dando um exemplo daquele pastor que tem 100 ovelhas. Aí uma ovelha se perde. Se é certo os pastores que eu conheço falar, uma ovelha só não faz diferença não. Uma vez falaram para mim, não é por causa de um soldado que vai acabar a guerra. Mas pode ser sim, pode acabar sim. De qualquer forma, a lógica do mundo não é a lógica de Deus. Os pensamentos do mundo não são os pensamentos de Deus. Isaías já vinha falando, porque os meus pensamentos não são como os vossos pensamentos, nem os meus caminhos são os vossos caminhos, diz o Senhor. Porque assim como os céus são mais altos do que a terra, assim são os meus pensamentos mais altos do que os vossos pensamentos, e os meus caminhos mais altos do que os vossos caminhos. Ou seja, o padrão de Deus não é igual ao padrão do mundo. O mundo acha que um soldado não faz falta na guerra, mas Deus quer todos eles ali batalhando pelo reino espiritual. E quando Jesus fala das 100 ovelhas, ele diz que aquele pastor, que é um pastor que ama as ovelhas. Qual é o pastor que ama as ovelhas? Aquele pastor que cuida, ele vê a ferida, ele vai lá, ele trata do machucado dela, ele dá comida para ela, dá remédio, ele protege do lobo. Porque tem dois tipos de pastores. Hoje, principalmente, a gente vê que está muito claro isso, muito fácil de ver. Tem aquele pastor que realmente ele ama a ovelha. Se ele vê a ovelha em perigo, ele corre para proteger. Ele é capaz de dar a própria vida para proteger a ovelha dele. Ele luta com o lobo, ele luta com o leão, ele luta com o urso, como Davi, para proteger a ovelha, para cuidar da ovelha, porque ele entende que a função dele é cuidar da ovelha. Mas hoje está cheio de pastores que querem ser cuidados pelas ovelhas, e isso é um problema sério, porque esse pastor não dá vida por ninguém não. Esse pastor, ele não vê a hora da ovelha engordar para ele matar ela, tirar a lã dela, tirar a banha dela, tirar a carne dela, aproveitar tudo que ele quer. Está cheio de pastores assim hoje em dia. Quando a gente começa a falar do evangelho, da pregação da palavra de Deus, de seguir as sagradas escrituras, muita gente acha que é só frequentar uma igreja evangélica. Tem muita igreja evangélica hoje que precisa ser evitada. Essa é a grande verdade. Muitas delas perderam o sentido, a razão, o objetivo e o motivo de estar na terra, como disse o pastor Jorge domingo na pregação. Muitos já perderam o objetivo. E o principal objetivo da igreja na terra é a pregação do evangelho. E a pregação do evangelho não é chave de casa, não é chave de carro, não é emprego, não é apartamento. É arrependei-vos. Essa é a mensagem que foi desde o início e ela vai fechar a era da graça da mesma forma. Arrependei-vos e crede no evangelho. Essa sempre vai ser a mensagem. E o pastor que não prega isso, ele não é pastor, ele é um lobo. Aquele pastor que vai todo bonitão, todo bem arrumado para o púlpito e fala bonito, e Deus vai te dar uma casa, e Deus vai te dar um carro, e Deus vai te exaltar, e você vai dar a volta por cima. Esse homem é um lobo, ele está querendo só a sua lã e a sua gordura e mais nada. Ele não dá a vida dele por você, nem pela sua família. Ele está se lixando. É aquele tipo que fala, um soldado que falta não vai fazer perder a guerra, porque a guerra dele já está perdida há muito tempo. Mas esse pastor aqui, ele perdeu uma ovelha, ele tem 99, mas ele fica desesperado, ele vai correndo procurar essa ovelha. Onde que ela se perdeu? Onde foi que ela ficou? Meu Deus, me ajuda a achar. Até que ele encontra ela, põe ela no ombro. Olha aí, prova de cuidado, de amor. Carrega ela no ombro. Não é aquele pastor que fala, eu vou subir a cavalo, eu estou cansado, ela me leva até em casa porque eu estou cansado. Não, ele leva ela no ombro.
E quando fala aqui, Jesus diz essa palavra, achando-a, a põe sobre seus ombros, gostoso, ou seja, com gosto, com prazer, com alegria. Achei minha ovelha, glória a Deus, eu achei minha ovelha. Vamos para casa, ovelha. E não é bastante isso, quando chega em casa, faz uma festa e diz: alegrai-vos comigo, porque eu achei a ovelha perdida. Olha, eu consigo entender essa alegria aqui, porque meu filho Ivan ficou longe de mim por 15 anos. Foi de 2010 até o ano passado. Ele vinha alguns finais de ano, ficava 1 hora, 2 horas embora, não dava nem tempo de ver ele direito. Mas nesse final de ano ele falou: pai, eu vou dia 22 e vou embora só dia 25, vou ficar 3 dias aí. Mas no fim das contas ele veio dia 20, ficou até o dia 5, ficou 15 dias comigo. Foi muito bom desfrutar a companhia dele, foi maravilhoso. Eu senti essa alegria do pastor que recupera a ovelha perdida. Eu queria fazer festa para ele todo dia, eu queria fazer de tudo para ele se sentir bem, para saber que nós o amamos. Que vai ser muito bom receber ele de volta quando ele quiser voltar para casa. Essa ovelha. E é desse jeito aí, não quero nada dele, quero o bem dele, quero a alegria dele, quero que ele seja feliz, que ele seja salvo, permaneça na presença de Deus e que nós possamos apoiar ele em tudo que ele precisar. Então, Jesus diz assim: digo-vos que assim haverá alegria no céu por um pecador que se arrepende, mais do que por 99 justos que não necessitam de arrependimento. Olha aí, é uma palavra bastante enigmática também, porque haverá alegria diante dos anjos de Deus. Um dia eu vi um pregador falando que essa alegria não é os anjos que festejam aqui, é Deus que festeja. Não, os anjos também festejam, eles fazem parte sim, eles se alegram muito, eles fazem uma grande festa no céu. Eu lembro da imagem que eu criei na minha mente quando o pregador Jimmy Swaggart, que já está com o Senhor, ele falava, quando alguém aceitava Jesus: hoje haverá festa nas colinas da glória. Lá nas colinas da glória os anjos vão dançar e cantar, porque uma alma se entregou para Jesus. E é verdade, é o que Jesus está dizendo aqui. Haverá alegria diante dos anjos. Os anjos vão se alegrar por mais uma alma que resolveu aceitar Jesus como Salvador. Deus vai se alegrar muito, mas os anjos também. E ele está dizendo: essa alegria é por causa de um pecador arrependido. Muito mais do que por 99 justos, que não precisa de arrependimento. Sabe aquela pessoa que fala: não, eu sou santo, eu não faço nada de errado. Tem muita gente que vai pregar o evangelho e a pessoa fala isso: eu não faço nada de errado. Tem um conhecido meu, muito antigo, desde a juventude. Ele pegou o vício de beber e um dia encontrei ele bêbado pela rua e disse: olha, você precisa mudar de vida, tem que se arrepender. Eu não faço nada de errado, só bebo minha pinga, não faço nada de errado. Então, a pessoa que acha que não precisa se arrepender, ela precisa. Todos nós precisamos nos arrepender. Eu preciso me arrepender de todas as coisas erradas que às vezes eu faço, porque eu sou falho, eu sou pecador. Mas eu posso mudar minha atitude. Todo dia eu oro e falo: Senhor, me ajude a honrar o teu nome com as minhas escolhas, com a minha vida, Senhor. Porque as minhas atitudes podem envergonhar Deus e podem honrar Ele também, dependendo das escolhas que eu fizer. Então nós precisamos ter cuidado com isso. Ah, mas eu fiz escolha errada. Bom, eu sou falho, eu sou pecador. Mas eu posso me arrepender. A Bíblia diz que se eu me arrepender, eu terei o perdão do Senhor. Aí ele continua dizendo: ou qual a mulher que tendo 10 dracmas, se perder uma dracma, não acende a candeia e varre a casa e busca com diligência até achar? E achando-a, convoca as amigas e vizinhas, dizendo: alegrai-vos comigo, porque já achei a dracma perdida. Olha, eu tive pesquisando, uma dracma no tempo de Jesus valia por um dia de serviço. Eu não sei quanto vale hoje um dia na roça, 30, 40, 50 reais, 100, não sei, faz muitos anos que eu deixei de trabalhar na roça. Mas imagina você trabalhar o dia todo na roça, pegar o dinheiro, trazer para cá, chegar em casa e perder. A mulher ficou desesperada, mas ela procurou desesperadamente. Ela acendeu a candeia, que é a candeia, a lamparina, varreu a casa, tirou tudo do lugar, procurou com muita diligência e acabou encontrando. E quando ela encontra, então ela convoca as amigas para fazer uma festa. Venham se alegrar comigo, porque eu achei a dracma perdida.
E Jesus repete pela segunda vez: assim vos digo que há alegria diante dos anjos de Deus por um pecador que se arrepende. Olha, é um negócio muito sério, muita gente não entende. Muita gente não consegue entender a dimensão dessa situação que acontece, porque num dado momento você está aqui falando, respirando, olhando, e de repente você apaga, seu corpo cai e seu espírito vai para a eternidade. Ninguém tem garantia de vida, ninguém sabe quando vai deixar esse mundo. Domingo, eu falo isso com muito pesar, perdemos uma amiga, muito jovem, 23 anos. Uma pessoa que eu considerava minha amiga. Alguém para quem eu falava a palavra de Deus, ouvia com carinho. E pelas conversas que nós tivemos, nas últimas conversas, ela estava assim preparada para a vida eterna. Pelo menos foi o que ela demonstrou. Eu acredito que sim, que agora ela está no paraíso de nosso Senhor. Mas é assim, 23 anos apenas. De repente uma coisinha que você não espera acontece e você vai embora desse mundo. E tem que estar preparado. E não adianta se basear em religião, em tradição, e porque meu pai disse, minha mãe disse, o que eles disseram não importa. O que Deus disse é o que importa. É a palavra de Deus que importa. A palavra de Deus entra no coração da gente, faz uma mudança tão grande, tão radical, que nos tornamos outra pessoa. Quem me conheceu na juventude, eu tinha 23 anos quando eu me converti, quando eu me entreguei ao Senhor. Quem me conheceu sabe que eu sou outra pessoa, fui transformado numa nova criatura. E ao longo dos anos o Senhor foi mudando a minha vida, a minha personalidade, o meu jeito, para transformar aquele Miguel nesse aqui. Um Miguel tímido, assustado, medroso, tinha medo da morte, medo do inferno, medo de tudo, não sabia se defender. E hoje estou aqui anunciando corajosamente o reino de Deus através das Sagradas Escrituras, pela graça de Deus, pelo perdão de Jesus, que morreu por nós para nos salvar, que nos diz, através da sua palavra, que a alegria diante de Deus por um pecador que se arrepende. Me arrependo todos os dias de todas as coisas erradas que eu fiz, me arrependo de não ter aceitado Jesus antes, me arrependo de não ler as Escrituras antes, de pedir para o Senhor entrar no meu coração e na minha vida antes, e mudar a minha mente, meu pensamento, meu sentimento, minha forma de ver as coisas. Eu me arrependo. Eu queria ter sido criado no Evangelho. Meu pai se arrependeu também, apesar de ter sido um velho teimoso, obstinado, e dizer que preferia ir para o inferno do que mudar de religião. Quando se converteu, quando conheceu o Salvador, pouco antes de morrer, dizia: por que eu não fui para a igreja mais cedo, para aprender a cantar um hino, para aprender a tocar um instrumento, para aprender a pregar uma mensagem? Não sei fazer nada. Ele se arrependeu. E eu me arrependo de não ter dado ouvidos à palavra de Deus antes, de ficar envolvido com religião, com coisas superficiais, com aparência, que Deus não leva em conta a aparência. Deus quer ver o seu coração, a sua alma, o seu espírito. Ele quer que você seja mais um pastor que vai buscar a ovelha perdida, mais uma mulher que vai procurar a dracma perdida. Estou falando de coisas espirituais, isso não é sobre ovelha nem dracma. Quanta gente perdendo o seu tempo nessa vida, fazendo coisas vãs, trabalhando demais, construindo um império que vai deixar para trás porque nós não trouxemos nada para esse mundo e nós não vamos levar nada. Apenas as nossas obras nos seguirão, como diz a palavra de Deus. Aquilo que nós fizemos, que vai ter repercussão no mundo espiritual, porque todas as coisas que eu falo, que eu faço, tem reflexo no mundo espiritual. Por isso eu tenho cuidado com as minhas palavras, por isso eu tenho que ter cuidado com os meus pensamentos, por isso eu preciso governar bem os meus sentimentos, os meus desejos, a minha imaginação, as minhas atitudes e as minhas escolhas, que tem que honrar a Deus e não agradar a mim mesmo. Não vivo para agradar a mim mesmo. Tomei a cruz de nosso Senhor para carregar até o último momento, renunciando às minhas vontades, os meus desejos, aquilo que é confortável para mim, para que o nome do Senhor seja glorificado na minha vida, em gratidão por tudo que Ele fez por mim, porque Ele morreu por mim, derramou seu sangue por mim, Ele se tornou homem por mim.
Ele me perdoou, Ele morreu uma morte horrenda na cruz para me perdoar, Ele me prometeu que vai voltar para buscar o seu povo. Eu acredito na sua palavra, é a única realidade nesse mundo, a palavra de Deus, a única. E eu peço a você, nessa noite, arrependa-se dos seus pecados, arrependa-se da sua arrogância, arrependa-se do seu orgulho, seja qual for, orgulho social, orgulho religioso, arrependa-se. Faça um convite, fala: Senhor, vem morar em mim, vem habitar no meu coração, na minha mente, na minha vida, vem governar os meus pensamentos, os meus sentimentos, e me dê uma nova visão das coisas desse mundo, porque eu sou apenas mais um, e você será salvo e sua vida será transformada. Olha, todos os meus sonhos no passado não passavam de sonhos, mas o Senhor permitiu que eu realizasse todos eles. Eu estou escrevendo mais um livro, o título, No Limiar da Eternidade, já está com 215 páginas escritas. Glória a Deus. Estou feliz e tenho muito mais coisa para escrever, vai ficar muito grande. Eu estou contando a minha grande aventura na Terra. E isso é Deus que possibilita, que me dá o dom, que me permite fazer isso. A minha intimidade com Deus consegue tudo isso. Continuo sendo falho, continuo sendo pecador, mas um pecador que se arrepende, que busca agradar a Deus e em troca recebe o favor divino. Que você tenha a mesma oportunidade. Todos os dias eu oro por você que está me ouvindo agora nesse momento, tanto aqueles que servem a Deus como aqueles que ainda não o conhecem como deveriam. Eu peço a Deus para entrar no seu coração e na sua vida. Eu vou encerrando a meditação por aqui. Na próxima semana, se Deus quiser, nós vamos falar sobre o filho pródigo, uma mensagem muito bonita, muito tocante também, falando do amor de Deus. Por enquanto, eu quero apenas pedir a sua oração. Orem por mim, por minha família, para o Senhor nos dar saúde, não para prolongar minha vida, para me dar saúde. Meus filhos também precisam de saúde. Estou orando por vocês todos os dias, tem um caderninho verde ali que eu apresento diante do Senhor todo dia. Orem pela igreja do pastor Lorival Morragudo, para Deus nos dar um poderoso despertamento. E orem pela igreja brasileira também, para Deus despertar a igreja brasileira que está dormindo o sono da indolência. Orem pelo Brasil, para o Senhor nos dar liberdade, para libertar o presidente Bolsonaro, que é um inocente, é uma vítima desse sistema corrupto, que já está caindo, já vejo Deus agindo. Ele vai cair em nome de Jesus. Eu declaro a queda desse sistema imperialista do mal, vai cair. Orem pela nossa nação, orem pelos países perseguidos, especialmente na China, onde tem mais de 30 pastores presos porque são cristãos. E eu peço a Deus também pela sua vida. Deus abençoe você, Deus abençoe a sua família, Deus abençoe o Brasil, em nome de Jesus.